Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Corinthians 3, Bahia 0 e os comentaristas se rendem ao Corinthians. Pode ser antes, pode não ser antes. Os comentaristas se renderam a mais uma ótima vitória do Coringão, uma pré-Libertadores e a Copa do Brasil já é nossa, já garantimos a Copa do Brasil. Fica aqui ficando corintiano em forma que eu vou mostrar pra vocês. Aconteceu na Neoquímica Arena agora há pouquinho. Acabou de terminar a partida do Corinthians contra o Bahia 3-0. 2 gols do Memphis Depay, 1 gol do Yuri Alberto. 8ª vitória seguida do Timão, que agora é o 7º colocado no Campeonato Brasileiro. Isso quer dizer que está praticamente classificado para a Libertadores. Sabe qual era a chance lá pela 28ª rodada desse Corinthians se classificar para a Libertadores? Era de 0,1%, mas parece que para o Corinthians nada é impossível e o time deve mesmo estar na Libertadores ainda na Copa do Brasil. Estou ao lado do Gustavo Zupac, estou ao lado do Biratã e a gente vai falar sobre a 37ª rodada que já começou. Fala, Zupa, tudo bem? Tudo bem, Marcela? Boa noite ao Bira, boa noite ao fã de esportes. Mais uma vitória do Corinthians no campeonato, mais uma vitória acompanhada de uma grande atuação, foi mais uma das mais regulares do Corinthians no ano, na temporada, porque o Corinthians teve grandes vitórias no Campeonato Brasileiro nessa arrancada, mas mesmo em algumas dessas vitórias, o Corinthians teve curvas dentro do próprio jogo, o que é normal. Hoje praticamente não teve, foi uma atuação assim, muito consistente, muito boa do Corinthians, que a gente pode falar sobre 2 gols do Memphis, a gente pode falar sobre gol e assistência pro Yuri, a gente pode falar sobre a partida exuberante, esse é o adjetivo, do André Carrijo, hoje em Itaquera. A gente pode falar sobre mais um bom jogo dessa evolução física e técnica do Breno Bidon dentro da equipe do Corinthians. E a gente pode falar sobre uma sequência histórica do Corinthians dentro do Campeonato Brasileiro. Que jornada do Corinthians em mais um confronto direto. O Corinthians veio dentro dessa sequência de 8 vitórias seguidas, o Corinthians teve 3 confrontos diretos por vaga da Libertadores. Sim. Ganhou do Cruzeiro, ganhou do Vasco, ganhou do Bahia. Tá muito perto de atingir o objetivo. A gente pode falar de Yuri Alberto, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 30 gols. A gente pode falar do Memphis Depay, que ninguém pode falar absolutamente nada dele, a não ser coisas boas. Só positivo agora para o Memphis Depay, que conheceu o Corinthians, conheceu essa torcida ali na Copa do Brasil, jogo contra o Juventude. Ele conhece a torcida do Corinthians e ele nunca mais vai esquecer. Hoje, 45 mil torcedores, 8 vitórias seguidas pela primeira vez na história do Corinthians. É impressionante isso, Bira. Boa noite, Marcela, boa noite, Zupac, boa noite, fã de esportes. É impressionante e o Memphis, ele faz 2 gols e acontece uma coisa inédita na passagem do Memphis pelo Corinthians. Pela primeira vez ele faz um gol que não desempata um jogo. O segundo gol dele no jogo, o placar estava em 2-0 e ele faz o terceiro gol. Todos os outros gols do Memphis, o placar está empatado e ele coloca o Corinthians em vantagem. Então não só é um jogador que realmente mudou a cara desse time, mas é um jogador que foi muito decisivo. Em vários momentos o Corinthians com jogos chatos, jogos difíceis, precisando de um gol e o Memphis apareceu para fazer esse gol. Ele nem está sendo o artilheiro do Corinthians, mesmo depois da chegada dele, acho que o Yuri Alberto até fez mais gol ainda do que ele, mas sempre que ele vai às redes é para mudar o rumo do jogo. Então é um jogador que tem sido muito importante e comemora o gol beijando o símbolo, limpando com a faixinha dele. Já virou a tradição dele, além dos dedos ali na orelha e tal, é pegar a faixinha e dar uma escovada bonita no símbolo, né? Exatamente, então o Memphis cada vez mais dentro do coração do torcedor e a gente vê pelos melhores momentos como o Corinthians criou muita chance. Foi 3-0, mas o Corinthians teve chance para ter feito mais, assim, muito mais perto o Corinthians de um quarto ou de um quinto gol do que o Bahia do seu primeiro. O nível de intensidade do Corinthians no jogo foi muito alto e isso fez muita diferença hoje, porque o Bahia, embora não viva o seu melhor momento, longe disso, né? O segundo turno do Bahia é bem ruim. Mas o que o Bahia tem de ponto forte? A qualidade técnica, a troca de passe, a bola de pé em pé do seu meio campo para frente. O que o Bahia tem de ponto fraco, especialmente? A intensidade, a falta de intensidade, a falta de competitividade quando o jogo pede um pouco mais de duelo, justamente porque os meio-campistas do Bahia, que é onde o jogo se define, né? Os meio-campistas do Bahia, eles são técnicos, não são fortes. E como o Corinthians colocou muita intensidade praticamente o jogo inteiro,
O Corinthians ganhou o meio-campo praticamente o jogo inteiro. Então o Corinthians passou por cima do Bahia em muitos momentos da partida através desse nível de intensidade, desse ritmo que foi muito forte e que foi preponderante para o Corinthians construir o placar que construiu. E o que foi complicado para o Bahia é que tem um momento ali no primeiro tempo, de uns 10 minutos ali no primeiro tempo, lá entre 30 e 40 minutos, que o Bahia fica muito com a bola no pé. Inclusive o Bahia chega até a passar o Corinthians em posse de bola naquele momento, porque o Bahia usava o quê? Essa habilidade, essa capacidade de trocar a bola, porque é um meio de campo técnico. Só que quando o Corinthians recuperava, com a intensidade que tem, tomava e saía em velocidade. Esse Corinthians, ele tá se mostrando capaz de atacar quando tem que tomar iniciativa, e ele é perigoso, mas ele também sabe ser perigoso em velocidade, em contra-ataque. Então o Bahia começou a ficar sem saída, porque quando o Bahia começava a querer tocar a bola, o Corinthians recuperava e contra-atacava, faz o segundo gol assim. No segundo tempo, o Rogério Ceni tenta colocar um Bahia mais rápido, com mais chegada, com mais velocidade na frente. O que acontece? O Bahia se abre mais e fica ainda mais vulnerável ao Corinthians. Acho que no segundo tempo, o Corinthians só faz um gol no segundo tempo, mas acho que o nível de superioridade foi até maior que a do primeiro. A gente tem a classificação do Campeonato Brasileiro, Botafogo na liderança com 73, Palmeiras tem 70, é o segundo, Flamengo é o terceiro com 66, o Internacional tem 65, o quarto colocado. Fortaleza também tem 65 pontos, o quinto, e o São Paulo fechando ali G6, é 59, agora G7 já, né? 59. Corinthians, 53 pontos. É que o G6 é a fase de grupos. Fase de grupos, né? E aí entra vai pra pré-Libertadores. Se tivesse mais umas 5 rodadas, o Corinthians ia pra fase de grupos. Ia, mas eu não tenho nenhuma dúvida. O Corinthians, 53, então, na 7ª colocação. O Bahia, 8º colocado com 50, depois vem Cruzeiro e Vitória. Corinthians é muito simbólico quando a gente vê, olha, o Memphis Depay com a camisa do Corinthians, 13 jogos, ele tem 6 jogos, 6 gols e 4 assistências. É muito simbólico quando ele faz essa comemoração de pegar a faixinha e de limpar, porque quando o Memphis Depay ele chega no Corinthians, o Corinthians tá afundado na areia. É uma coisa absurda. Inclusive, a temporada do Corinthians. A gente não sabia, inclusive quando ele foi apresentado, o Corinthians não via bem, foi revelado, o presidente do Corinthians revelou a cláusula que existe mútua no contrato. Sim. De liberação em caso de rebaixamento. O Corinthians poderia liberar o Memphis para não ter que arcar com um contrato desse tamanho numa Série B, e o Memphis poderia sair do Corinthians, porque a Série B não é o lugar dele, claro, sem multa de lado a lado, porque essa era a realidade. Sim. Né? Essa arrancada de agora, ela estava totalmente fora do horizonte do Corinthians. E isso é uma das coisas que mais impressiona nesse momento. E uma outra coisa importante, lembra quando o Corinthians perde do Racing e é eliminado da Sul-Americana? Qual que foi, além da notícia da derrota e da eliminação, qual que era a notícia seguinte? O Corinthians com o Palmeiras. Não, o Corinthians está fora da Copa do Brasil. Sim, também. Com essa vitória, o Corinthians está garantido na Copa do Brasil, porque o Vitória não pode mais passar, então o Corinthians, na pior das hipóteses, é nono. Se ele for ficar em nono, não vai para Libertadores, mas ele garante aquela vaga extra de Copa do Brasil que é criada para arredondar os participantes da terceira fase da Copa do Brasil. Então o Corinthians garantiu a vaga na Copa do Brasil, que chegou-se a ser noticiada como o Corinthians está fora. Não, assim, descobriram uma conta em que ainda dava, que seria chegar na Libertadores, e ninguém levava aquilo a sério naquele momento. E no final das contas, imagina a temporada de 2025 pro Corinthians, se por acaso não estivesse nem na Copa do Brasil, nem Libertadores, nem Sul-Americana, nem nada. Ia jogar Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual. Sim. O Corinthians, para sustentar todo o time que tem. É impressionante. É uma janela de transferência no meio do ano que faz muita diferença pro Corinthians. É o Memphis Depay que faz, ele realmente clareia, ele limpa o escudo do Corinthians. E aí você pode falar, mas é o Corinthians do Yuri Alberto. É o Yuri Alberto que melhora muito com a chegada do Memphis Depay. Mas tem outros jogadores no meio do campo do Corinthians. É impressionante como melhorar com a chegada do Memphis Depay. O Memphis Depay, ele traz, além desse clarão que ele traz para o Corinthians, ele melhora o time inteiro. Parece que ele melhora a autoestima da equipe. Ele melhora a autoestima do torcedor, que começa a lotar novamente a Neoquímica Arena. Não que alguém tivesse abandonado, nunca abandonaram o time. Mas tudo isso acontece depois da chegada do Memphis Depay. Que volta a lotar a Neoquímica Arena. Que negócio é esse? A gente nunca deixou de lotar aquilo lá. Aqui é Corinthians. Aqui a gente nunca abandona. Repensa. Ainda bem que você repensou. Isso é Corinthians. É tecnicamente, claro, o craque do elenco, mas ele não é o melhor jogador do Corinthians na temporada, ele não é o melhor jogador do Corinthians no campeonato, nem nesse momento, nesse recorte. Mas ele é um agente transformador do time do Corinthians. A chegada do Memphis Depay, o impacto que ele teve nesse time,
é transformador, porque ele vem junto com uma série de outros crescimentos. E a gente já falou aqui, né, especificamente no caso do Yuri, esse crescimento monstruoso do Yuri Alberto do Campeonato Brasileiro, podendo e devendo, né, imagino, terminar como artilheiro da competição. Aliás, o Corinthians nunca teve um artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro na história, pode e deve ter agora. O crescimento do Yuri está diretamente ligado à chegada do Memphis, do ponto de vista tático, e penso eu, do ponto de vista de divisão de carga, de responsabilidade. A presença de um cara como o Memphis tirou das costas do Yuri a responsabilidade de ser ele o grande nome do ataque do Corinthians. Pode ser. Porque na fase que o Yuri estava, que era uma fase muito ruim, carregar esse peso estava afundando ainda mais o Yuri, ele estava com dificuldade. Chegou alguém que taticamente favoreceu o jogo dele, chegou alguém que puxou para si os holofotes e o Yuri teve mais tranquilidade para reencontrar a sua fase. Pro Rodrigo Garro trabalhar com o cara da inteligência do Memphis no meio campo pro ataque também muda muito. Então, assim, a chegada desse cara, a gente tinha muita curiosidade de ver como seria um cara como o Memphis aqui. Ele chegou e transformou o Corinthians, como ano passado o Luizito Soares transformou o Grêmio. Esses caras são diferentes e passa muito pela vontade dele, né? Além do que ele é bom de bola, porque ele é muito bom, acima da nossa média aqui, ele claramente incorporou esse desafio. Ele tá vivendo o Corinthians, ele tá curtindo morar no Brasil, curtir a torcida. Ele de fato entrou nesse projeto, e isso faz muita diferença. Então o Corinthians é um antes do Memphis e é claramente o outro muito melhor depois da chegada do holandês. Concordo plenamente. E você, Bira? E assim, é até a questão de autoestima do torcedor em relação à instituição, à imagem do clube. Porque ele é um cara que chega, é o segundo maior artilheiro da seleção holandesa. Cara que jogou Copas do Mundo, no plural. Vocês viram aí que os comentaristas falaram, né? Então, cara, muita calma, falta um jogo só. Um jogo, dependendo do resultado amanhã do Cruzeiro contra o Palmeiras, o Corinthians já tá classificado para pré-Libertadores. E aí a gente tem mais campeonatos pela frente o ano que vem, né? Copa do Brasil já tá garantida, Sul-Americana tá garantida. A gente precisa buscar a pré-Libertadores. Por enquanto tá dando tudo certo. Vamos ver o jogo de amanhã, Cruzeiro e Palmeiras. Uma derrota do Cruzeiro, a gente já está classificado antecipadamente para pré-Libertadores, tá bom? Gente, por favor, deixa o like aí, se inscreva no nosso canal, coloque nos comentários aqui o que você está achando dessa vitória do Coringão. 3-0, 2 de Memphis, 1 de Yuri, mais um show de bola do Corinthians, do técnico Ramon Dias. O Coringão foi bem demais, a torcida foi bem demais. É isso aí, gente. Muito obrigado por tudo, fica com Deus. Valeu!